Bom, eu e meu grupo ficamos com tecido muscular cardíaco, o infarto. Para começar, eu queria falar sobre o tecido muscular cardíaco, que ele é conhecido também como miocárdico. É um tipo especializado de tecido muscular estriado e contraído exclusivamente no coração. Sua estrutura e função são essenciais para contrações ritmíacas e coordenada do coração, permitindo a propulsão eficiente do sangue para todo o corpo. Ele é diferente do músculo estriado esquelético. O tecido muscular cardíaco ele é involuntário, ou seja, não está sob controle consciente. Ele apresenta estriações transversais características do músculo estriados, mas conta com características que distinguem dos outros tipos de tecido muscular. Uma das suas principais características do tecido muscular cardíaco é a presença de discos intercalares, que são estruturas especializadas que permitem a comunicação elétrica rápida para as células musculares cardíacas. Essa conexão elétrica ela é fundamental para a propulsão eficiente do impulso elétrico para o coração, resultando em uma contração sincronizada. Além disso, o tecido muscular cardíaco ele possui uma capacidade de concentração especialmente duradoura e resiste à fadiga, garantindo que o coração possa manter um ritmo de bombeamento contínuo ao longo da vida. A importância do tecido muscular cardíaco para a saúde cardiovascular é o funcionamento adequado do coração, que é indiscutível, né? Sem ele não vale, e a sua capacidade de contrair de forma coordenada e eficaz, que garante a circulação adequada do sangue, fornecendo oxigênio e nutrientes essenciais para todas as células do corpo. Aí agora umas características que eu falei ao decorrer do texto, que é conhecido como miocárdio, ele é responsável pelas contrações ritmíacas que bombeiam o sangue, é formado por quatro câmeras, as fibras estão separadas por tecido conjuntivo rico em colágeno. Os discos intercalares são estruturas que permitem a propagação do estímulo contrátil de uma célula para outra. Bom, agora eu vou falar como ocorre o infarto. Quando ocorre um infarto agudo do miocárdio, popularmente conhecido como ataque cardíaco, o tecido muscular cardíaco ele é gravemente afetado devido à interrupção do suprimento sanguíneo por uma parte do músculo cardíaco. Isso geralmente acontece devido à obstrução de uma artéria coronária e por um coágulo sanguíneo ou uma placa de gordura, o que impede a chegada de oxigênio e nutrientes essenciais para as células musculares. Sem o oxigênio suficiente, as células musculares cardíacas começam a morrer em questão de minutos, levando a danos irreparáveis do tecido. Essa morte celular resulta em uma área de necrose do músculo cardíaco, comprometendo sua capacidade contrátil e podendo afetar gravemente a função cardíaca. Os sintomas típicos de um infarto incluem a dor no peito intensa e prolongada, que pode se espalhar por braços, costas, mandíbulas e pescoço, além da falta de ar, surdose intensa, náuseas e vômitos. É fundamental procurar uma ajuda médica imediata ao suspeitado infarto, pois o tempo é crucial para limitar os danos ao músculo cardíaco. Após o infarto do miocárdio, o tecido muscular cardíaco danificado passa por um processo de cicatrização e reparo. Isso pode resultar na formação do tecido cicracial no local da necrose, que não é capaz de contrair-se ou transmitir impulsos elétricos para o tecido muscular saudável. Essa perda de função contrátil pode levar a uma complicação como insuficiência cardíaca e arritmias, e até mesmo a morte súbita. O tratamento após o infarto do miocárdio geralmente envolve a restauração do influxo sanguíneo para o músculo cardíaco, afetando por meio de medicamentos, intervenções cirúrgicas e mudança de estilo de vida para prevenir novos eventos cardiovasculares. Agora, alguns pontos do infarto. Ocorre quando há falta de oxigênio e nutrientes no tecido. Ele é geralmente causado por acúmulo de placas de gorduras nas artérias coronárias ou formação de coágulos.
A diminuição do oxigênio das células dos músculos cardíacos, e o tratamento visa desobstruir as artérias e melhorar a circulação sanguínea para evitar complicações graves. Patologias relacionadas. A arteriosclerose ocorre quando placas de gordura, colesterol e outras substâncias se acumulam nas paredes das artérias coronárias, que fornecem sangue ao coração, podendo bloquear parcial ou totalmente o fluxo sanguíneo, levando ao infarto. A trombose ocorre quando uma placa de arteriosclerose se rompe, causando a formação de um coágulo sanguíneo na artéria coronária. Esse coágulo pode bloquear completamente o fluxo de sangue para uma parte do músculo cardíaco. Isquemia. A isquemia refere-se à redução do suprimento de sangue e oxigênio para o coração devido à obstrução parcial das artérias coronárias. Reperfussão. Após o infarto do miocárdio, a restauração do fluxo sanguíneo para a área afetada é crucial para limitar o tamanho do dano ao músculo cardíaco. Sintomas e prevenção do infarto. Os sintomas de um infarto agudo do miocárdio pode variar de pessoa para pessoa, mas um dos mais comuns inclui a dor no peito, que é a sensação de aperto, pressão ou queimação no peito, que podem se espalhar por braços, pescoço, mandíbula e costa. A falta de ar, que é a dificuldade de respirar, essencialmente se a pessoa estiver em repouso, né, sem fazer nenhum exercício físico ou esforço físico. Náuseas e vômito, que pode ocorrer justamente quando com outros sintomas. O suor frio, que é a transpiração excessiva e suor frio sem motivo aparente. Palpitações, que é a sensação de batimentos cardíacos acelerados ou irregulares, e a fraqueza, que é uma sensação repentina de tontura ou desmaio. É importante ressaltar aqui que nem todas as pessoas aparentam ter todos esses sintomas e que em alguns dos casos o infarto ele pode ser assintomático, especialmente em pessoas com diabetes. Quando há prevenção do infarto agudo do miocárdio, é essencial que a pessoa ela adote um estilo de vida mais saudável. Isso inclui ela seguir uma dieta balanceada, praticar exercícios regularmente, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. Controle dos fatores de risco é manter uma pressão arterial sob controle, controlar os níveis de colesterol e glicose no sangue, manter um peso saudável e controlar o estresse são medidas importantes na prevenção do infarto. Consultar o médico também, né, regularmente, realizar exames de rotina para monitorar a saúde cardiovascular, seguindo as orientações do médico e tomando as medicações prescritas conforme necessário. Também existe programas de reabilitação cardíaca para as pessoas que já tiveram infarto ou estão em alto risco. Participar de programas estruturados como a reabilitação cardíaca pode ser beneficente na prevenção de eventos futuros. Epidemiologia do infarto. O infarto ele é a maior causa de morte no país, com mais de 400 mil casos anuais. O infarto, a cada 6 casos, ocorre um óbito. A cada 2 minutos, morre uma pessoa devido a uma enfermidade cardiovascular. O atendimento de urgência e emergência é fundamental nos primeiros minutos. Agora, aqui observando um gráfico de faixa etária, masculino e feminino, o infarto agudo do miocárdio, ele pode sim afetar pessoas de diferentes faixas etárias, mas é mais comum em adultos e mais velhos. Geralmente, o risco do infarto ele aumenta com a idade, sendo mais prevalente em indivíduos acima de 45 anos. No entanto, é importante ressaltar que o infarto ele pode ocorrer em pessoas mais jovens também, essencialmente se houver fatores de riscos significativos presentes, como histórico familiar de doenças cardíacas, tabagismo, diabetes, hipertensão arterial, obesidade, entre outros. Em casos mais raros, o infarto ele também pode ocorrer em pessoas muito jovens, devido às condições genéticas hereditárias ou anomalias cardíacas congênitas. Por isso, é fundamental estar ciente dos fatores
de risco, independente da faixa etária, e adotar medidas preventivas para reduzir a possibilidade de desenvolver um infarto agudo do miocárdio. Observando o gráfico, a gente vê que em algumas das idades, o público masculino é o que mais é afetado pelo infarto. Isso ocorre por conta dos hormônios sexuais, que podem desempenhar um papel na proteção do sistema cardiovascular. O estrogênio, que é um hormônio feminino predominante nas mulheres em idade fértil, pode oferecer uma certa proteção contra a doença cardíaca. Após a menopausa, quando os níveis de estrogênio diminuem, o risco cardiovascular nas mulheres aumenta. Em geral, os homens têm uma maior prevalência de fatores de risco modificáveis para as doenças cardíacas, por conta do tabagismo, o consumo excessivo de álcool e as dietas menos saudáveis. Além disso, os homens costumam procurar menos cuidados médicos preventivos do que as mulheres. Em idades mais jovens, os homens tendem a apresentar taxas mais altas de infarto do que nas mulheres. No entanto, após a menopausa, a taxa de infarto nas mulheres aumenta e pode sim equiparar ou até mesmo ultrapassar a dos homens. Estudos sugerem que a resposta ao tratamento para as doenças cardíacas pode variar entre homens e mulheres, com diferença de eficácias e nos efeitos colaterais dos medicamentos. Embora o infarto ele seja mais comum em homens em idades mais jovens, é essencial ressaltar que as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte em mulheres também. Portanto, homens e mulheres devem estar atentos aos fatores de riscos e adotar um estilo de vida mais saudável e prevenir o desenvolvimento de problemas cardíacos. Foi isso, galera. A gente apresentou aqui, né, o tecido muscular cardíaco, mais voltado para a doença do infarto.